Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui no canal. Pessoal, olha só o que eu vou ensinar para vocês hoje. Chegando, né, perto do Dia das Mães. Olha só, minha gente. Um mini cachepô para sabonete. Olha só que lindo. Aqui é a parte de trás e essa é a parte da frente. Só que você não vai usar assim, né? Com tampando. Ó, pode usar assim também, não sei, vai de você, tá? De querer estar utilizando, ó. E assim também. Eu fiz para que ficasse aberto, tá? Para sair mais o cheiro do sabonete também. Mas tem a opção também de você fechar. Você passa uma fita aqui ou então uma linha de crochê, né? E aperta e vai ficar bem fechadinho, ó. Bem fechadinho, assim, tá? Porém, o cheiro não vai sair tanto, né? Do sabonete. E também já não vai ficar mais o efeito de cachepô. Já vai ficar tipo um porta-sabonete, um sachê de sabonete, né? Quando eu fiz, eu não fiz nessa intenção não, de fechar. Eu fiz para deixar aberto, tá? Mas, se você quiser fechar, olha como fica bonitinho, tá? E eu vou ensinar vocês a fazer agora. Bom, pessoal, para a linha da peça, eu vou utilizar a linha Euro-Roma Big, mas pode ser outra linha número 6. Big porque ela tem mais de 1 kg, tá? 1,8 kg. É o nome da linha, Euro-Roma Big. Mas você pode utilizar outra linha no número 6. Para a folha, eu vou utilizar essa linha aqui também, número 6, da Barbantes Bandeirantes. Mas essa que eu fiz a peça, ela não é Barbantes Bandeirantes e também não é número 6. É linha número 4. Aí eu peguei e dobrei a linha no meio. Em vez de ser uma perna, eu dobrei assim, ó. Tá? E utilizei duas pernas na número 4. Pra quê? Pra ficar mais grosso, ó. Esse efeito assim, mais grosso, tá? Como essa daqui já é número 6, não vai precisar utilizar duas pernas, tá? E a linha amarela. Essa daqui é amigurumi, na cor amarelo ouro ou amarelo canário, tá? Você pode utilizar a Duna, que ela é um pouquinho mais grossa. Ela é mais grossa que essa daqui, tá? A linha Charme, ela é desse jeito aqui, fino. Eu escolhi esse daqui, gente, porque não é porque é dessa marca e porque é mais fino. Não. Porque aqui, quando eu pulei para fazer esse ponto V, eu pulei apenas uma corrente. E essa uma corrente, para caber aqui esses monte de pontos, tem que ser linha fina, tá? Essa aqui é linha número 4 e essas duas é linha número 6. Então, por causa disso que eu pulei apenas uma corrente para caber esse tanto de ponto aqui, tem que ser linha fina mesmo. Porque se você utilizar linha grossa, vai ficar muito apertado, vai ficar ou assim, ó, para dentro, tá? Ou para fora e vai ficar estranho. Não vai ficar esse efeito assim aberto. Vai ficar bem diferente. Então, o efeito que eu quis trazer é assim, tá? Ou então assim. E aí, no caso, se for grosso, ou vai ficar virando assim para dentro, ou para fora, ou fazendo aquelas ondinhas assim, ó, virando assim para dentro, entendeu? Assim, ó. Então fica feio, né? O efeito fica feio depois. Então eu utilizei linha fina, tá? Então vamos aprender a fazer aqui. Também, já ia me esquecendo, tesoura, agulha número 4,5 mm, tá? A minha 4,5 mm, ela é mais grossa do que a número 5. E agulha de arremate 1,25 mm. Quando você for comprar a sua agulha ou você escolher a sua agulha para você trabalhar, escolhe essas de alumínio, tá? Porque essas aqui, ó, essa daqui é de aço inoxidável. Ela é bem fina, mas quando a gente fala assim, eu vejo muitos canais falando isso. Ah, utiliza a agulha número 4,5 mm. Mas a agulha da pessoa é tipo essa, fininha. Aí eu fico assim, acho como é que a pessoa trabalha na linha número 6 com a agulha dessa, fininha, entendeu? Aí a pessoa não explica.
Então, aqui eu tô explicando. É dessas de alumínio, tá? Ela é toda de alumínio. Tem umas que tem um cabo de madeira ou de bambu, ou então de plástico. Mas a peça mesmo, a agulha, é de alumínio, tá? Essa daqui é boa para trabalhar com linhas grossas, tipo essas que eu vou utilizar, que é a linha número 6. Dá o efeito de fio de malha, mas não é fio de malha, tá, gente? É barbante. Então, vamos lá. Bom, eu já fiz o meu nó inicial para adiantar. Você pode fazer também anel mágico, mas eu não sou muito fã de anel mágico. Anel mágico é que no final não vai ficar esse buraquinho. E nas correntes fica. Só isso de diferença. 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na primeira corrente, faz um ponto baixíssimo. Daqui faz 3 correntes que dá o ponto alto. Aqui dentro vai fazer 15 pontos altos. Com essas correntes, 16. Então, vai fazendo aí 15 pontos altos. Quando estiver chegando lá perto do 10, vai diminuir o espaço. Aí, você vai fazer o quê? Você vai puxar para o lado. Ó, vou mostrar aqui para vocês verem. Aqui já tem 5. Ó, vai diminuindo o espaço até para você segurar. 6, 7. Ó, gente, como aqui eu não tô escondendo essa ponta, você pode fazer o quê? Você pode puxar aqui para dar para dar mais aperto. E aí você vem, ó, e pega para esconder ela aqui. Eu gosto de fazer isso logo, porque depois você vai ter que esconder, né? Então já faz logo. Ó, deixa eu ver quantos pontos tem aqui. 2, 4, 6. Deixa eu ver quanto que tem mesmo. 2, 4, 6, 8, ó. Chegou aqui, mais ou menos aqui, né? Que vai diminuindo o espaço. Que você tem que ainda colocar mais 8 pontos altos aqui. Aqui não vai dar, então você tem que puxar, ó. Puxa pra trás. Ó. Entendeu? Puxa, ó. Tá vendo tanto que afastou? Puxa pra trás. Aí, aqui tem 8, né? Nove, 10, 11, 12. Tem que caber 4 aqui. Aqui não vai dar, então você tem que afastar para trás, ó. 13, 14. Afasta mais um pouquinho. 15. Chegou no 15, tem esse nozinho aqui, tá vendo, ó? Que é daquele primeiro do nó inicial. Você vem, ó, e puxa essa pontinha e coloca ele pra dentro. Ó, ele já sumiu dali. Então, aqui, como tem 15 e precisa de mais um espacinho, você dá uma puxadinha também, porque tem que caber tudo aqui, gente. Parece que não vai dar, mas dá. Pronto, 16. Vamos contar para ver se tá certo, né? Porque às vezes a gente tá fazendo assim e fica mais. Então, com as correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tá certo. Chegou aqui, vai fazer o quê? 1, 2, 3, em 2 alças, ó. Vai fazer o ponto baixíssimo. Pronto, fechei. Ah, mas ficou de tanto eu apertar, ficou assim, ó. Parecendo aquelas tampinhas de garrafa de vidro, né? De refrigerante. Aí, o que você vai fazer? Você vai abrir. Ó, vai abrir os pontos. Você puxou embaixo, você puxou embaixo para caber pontos. E agora, você vai abrir em cima, para não ficar aquele efeito de tampinha de garrafa de vidro, ó. Tá? Ainda tá
Então, vai de novo. Eu sempre falo isso, gente, se o seu ponto for apertado, que você vai puxar. Se o seu ponto for folgado, não precisa, tá? Senão vai ficar muito esquisito, ó. Já fizemos essa primeira base. Agora aqui, como tem 16 pontos altos, nesse outro, vamos fazer 2 a mais, tá? Vai ficar 34, porque no caso seria 32, né? 16 mais 16, 32. Vai ficar 34. Como assim? Subo 3 correntes, tá? Laço a agulha, venho nessa alcinha aqui, ó. Tá? Nessa alcinha. Passei a agulha, ó. Viro a agulha. Bem aqui tem um ponto. Um ponto não, tem um buraquinho, ó. Ele tá meio escondido, tá vendo? Pois é, você vai nesse buraquinho. E passa a linha aqui dentro. Fazendo ponto alto. Pronto, eu tenho 2 pontos altos no mesmo lugar, ó. Laço a agulha. No outro ponto alto, fica um pouco apertado, porque nesse daqui a gente fez mais um a mais, né? Então, o outro fica apertado. Nesse próximo, ponto alto também, tá? Ó, toda essa carreira é 2 pontos altos no mesmo lugar. Ó. Aí, você vai seguindo. Então, eu vou fazendo aqui, fazendo todo a minha volta. Quando chegar bem aqui, ó, aqui a gente também vai ter que fazer, viu? Por isso que vai ficar 34. Vou fazendo aqui, quando chegar no 32, eu volto pra mostrar. Pronto, ficou esse espaço. Aí, esse espaço aí, você tem que colocar um ponto aqui dentro. Na verdade, 2, né? Laço a agulha, ó. E nesse espacinho pequeno que tem aqui, não puxa muito, senão ele vai ficar todo estranho. Ó, faz 2. Pronto, 2. Fechei aquele espaço. E aí, aqui, ó, eu levanto um pouquinho essa linha, ó, levanto um pouquinho. São 3, né, correntes que a gente fez aqui no começo, lembra? 3 correntes. São 3 alças. Às vezes eu falo assim, muitas das vezes eu falo assim, peguem 2 alças. Nessa daqui, a gente vai vir pegando 2 alças, só que não pela frente, por trás. Ó, eu vou só abrir aqui o espaço para ficar melhor de passar. Então, aqui, ó, eu levantei desse lado de cá, que a gente vai fechar. Venho aqui por trás, ó. Ó, venho aqui por trás, pego essa linha que eu levantei e vou passar ela aqui por dentro, só que de costa, ó, passei. E agora eu puxo ela novamente, devagar. Por quê? Porque eu quero que esse fechamento aqui fique na mesma reta desse. Tá, ó. Tá bem aqui o fechamento, que é essa linha que tá na agulha. Ó. Tá vendo, ó? Essa linha que tá na agulha é essa que tá aqui, ó. Tá? Então, eu quero que ela fique na mesma reta desses outros aqui. Senão, gente, vai ficar torto. Isso daqui eu observei agora, depois de fazer, desfazer, fazer, desfazer. Pra quê? Pra poder ajustar esse pontinho aqui. Era isso que eu queria ajustar. E os outros, né? Ó, esse daqui, o meu, que eu fiz ontem, ó, ele não tá na reta, tá vendo? Ele tá em cima. E as outras carreiras, se você observar, ó, também não estão na mesma reta. Essa daqui tá embaixo, essa tá em cima. Essa tá embaixo, essa tá em cima. Essa tá embaixo, essa tá em cima. Então, são 4 carreiras de ponto baixo, mas que ficou errado a ordem aqui. Entendeu? Tem que ficar tudo reto, tudo certinho. E depois eu vou desmanchar e fazer de novo.
essa alcinha aqui, ó, ela tem que ficar na mesma reta desse outro, para ficar certo, entendeu? Porque essas carreiras aqui de ponto baixo, elas vão ficar tudo na mesma reta. E não assim, um embaixo, um em cima, um embaixo, um em cima. Entendeu? Eu fiz, gente, para aprender a fazer. Ficou legal, gostei do resultado, estou ensinando. Só que para ensinar eu tenho que ensinar direito, né? Então, assim, eu desfiz várias vezes, fiz novamente, refiz, desfiz e fiz novamente para poder achar esse erro. E achei. Agora vamos fazer o restante. Bom, para fazer o restante, nós vamos trabalhar apenas na alça de trás. Aqui nós temos duas, que vocês estão vendo bem nítido, né, ó. Tem essa daqui, da frente, e tem essa outra aqui de trás. Nós vamos trabalhar apenas na de trás. E para isso, aqui onde a gente fechou, ó, né, fechou, já vem, deixa eu levantar só mais um pouquinho para não ficar apertado. Pronto, só para não ficar apertado, porque se eu puxar daqui, pode sair do lugar aqui. Então, é melhor já puxar na unha, né? Bom, ó, fiz aqui mais folgadinho. Venho nesse outro seguinte aqui, no outro ponto alto, ó, na alça de trás. Geralmente eu falo assim, pega duas, né? Que no caso seria essas duas aqui, ó. Tá? E aqui no caso, não vamos pegar nas duas. Vamos pegar só nessa de trás. Tá? Ó, fazendo ponto baixo. Então, a cada ponto alto de base, você pega na alça de trás, ó. Essa da frente você deixa quieto. E vai fazendo ponto baixo. Para você não se perder aonde você começou aqui, para não ficar perdido, que a gente levantou aquela alcinha, ó, aqui o ponto baixo, né? Então, a gente fez aqui o levantamento da alcinha. Deixa eu até voltar aqui, que até eu me perco às vezes, que é tudo a mesma cor, né? Ó, a gente levantou essa daqui, ó. Então, aonde que eu vou saber quando chegar aqui no final, que eu vou saber que aqui é onde eu levantei. Se você tem aqueles marcador, eu não tenho. Então, eu pego um pedaço de linha, ó. Faz o mesmo efeito do marcador, gente. Aqui você ainda economiza que que você usa a própria linha. O que eu vou fazer? Eu vou só passar essa linha aqui, ó. Se você tem aquele marcador, bom, que você coloca aqui, né? Deixa eu dar só um nozinho aqui, para a linha não fugir. Porque às vezes, como é tudo a mesma cor, eu também me confundo. Aonde que é o final e tal, até caçar aqui aonde que é o final e fica muito complicado, que é tudo da mesma cor, né? Aí fica meio difícil de achar. Ó, afastei aqui pra cá, só pra saber que foi aí que eu fiz a união, né? Fechamento da parte de baixo com esse outro, ó. Fiz aqui. Tá vendo que a linha, quanto mais a gente puxa aqui, ela muda de lugar, ó. Pois é, mas a ideia aqui, gente, é só pra mim, né? Porque eu sou esse detalhista. De fazer com que essa... Cadê a agulha? Com que essa alcinha daqui fique na mesma reta dessa, ó. Na mesma reta. Tá? Aqui não ficou assim, ó. Tá vendo? Tá em cima. Então, eu quero que fique uma coisa legal, né? Pra mim tá ensinando. Ó, e também quando eu terminar esse, eu vou desfazer aquele para ajustar. Venho na alça de trás do outro ponto. Ponto baixo. Alça de trás, ponto baixo. Alça de trás, ponto baixo. Sempre na alça de trás, fazendo ponto baixo. Duas coisas que a gente vai fazer aqui. Deixar essa alça da frente em relevo.
igual aqui, ó. Na verdade, são 3, né? Ó, deixar ela em relevo, fazer a divisão entre o fundo e as laterais e também da altura, porque o ponto baixo que a gente está criando aqui, ele vai dar essa altura aqui, ó. E quanto mais a gente vai subindo, mais ele vai aumentando, ó. Ele vai crescendo, né? Pra cima, ó. Então, são 3 coisas. Para poder deixar em relevo, como vocês estão vendo aqui, ó. Porque os outros a gente pega nas 2 alças, né, ó. Não fica em relevo. Já aqui fica, ó. Então, primeiro, ficar em relevo. Segundo, dar o fundo da nossa peça, ó. Né? Porque se a gente tivesse pegado em 2 alças, você não ia saber onde que é o fundo aqui. Poderia ser qualquer lugar. Mesmo com um sabonete. E outro que com esses pontos baixos que a gente está fazendo, a gente vai dar altura para nossa peça. Daqui, gente, ó, já me deu ideia de fazer outras coisas. Então, vamos lá. Continua aí fazendo seus pontos baixos. E já eu volto para mostrar como que faz o restante. Bom, pessoal, ainda não terminei os meus pontos baixos, mas eu vim mostrar uma coisa para vocês. Geralmente eu falo assim, estiver virando, puxa. Desse caso não puxa, tá? Não puxa, porque o efeito tem que ficar exatamente assim mesmo, ó. Viradinho. Exatamente para dar esse formato, ó. Tirar aqui o sabonete. Para dar esse efeito. Esse efeito de vasinho mesmo, ó. Tá? Então, vá trabalhando normalmente sem puxar. Deixa ele fazendo o contorno normalmente, tá? Opa, já ia pegando 2, ó, gente, costume. Pois é. Ó, vai indo, não precisa se preocupar em puxar. Ah, tá fechando aqui o meu círculo. Não precisa puxar. É exatamente para ficar fechado mesmo. Tá? Deixa eu terminar aqui essa carreira junto com vocês. Bom, pessoal, cheguei aqui no final, ó. Cheguei aqui no final, aqui onde está esse ponto baixo, tá? E aqui eu não venho nessa alcinha, não. Lembra que a gente puxou assim, para depois ir fechar para fazer o ponto baixíssimo? Pois é, aqui a gente não pega nela. Já vai nesse próximo, pegando 2 alças, porque nessa carreira nós não vamos pegar na alça de trás para fazer relevo. Agora é tudo ponto baixo normalmente, tá? Pegando 2 alças, ó. Fechei. Aqui onde eu fechei, eu vou marcar com... Se você tiver marcador, tudo bem. Se você não tiver, igual eu não tenho marcador, linha serve da mesma forma. Você vai estar marcando do mesmo jeito. E outro você vai estar economizando. Ó. Deixa eu só fazer mais um ponto baixo aqui, pra ficar legal de fazer esse nozinho, tá? Que até fica mais firme. Ó, mas já tá marcando que é aqui onde você fechou uma carreira e vai iniciar outra, né? Você fechou a carreira aqui. Agora você vai iniciar outra carreira. Aonde? No mesmo lugar. Fazendo ponto baixo. Tá? Ponto baixo. Pegando 2 alças normalmente. Ó, ponto baixo. Não precisa nem fazer nó, gente. Isso aqui é só pra não soltar, tá? Como eu cortei a linha pequena, faz o nozinho se quiser. Não precisa dar 2 nó, não. Porque depois você vai soltar pra poder ir pro próximo. E aí você vai fazendo ponto baixo. Ó. Por toda a carreira, não precisa puxar, porque se você puxar, vai perder esse efeito de fechado e não vai dar sustentação para ficar daquele jeito ali, tipo um vaso. Dali já me deu, gente, outras ideias para fazer. Não só cachepô, né? Outras coisas também. Quantas ideias, né? De uma pecinha vem outras ideias. Pois é. Aí você vai fazendo aqui
Vai fazendo aí o seu. Ó, pode até dar uma apertadinha mais no ponto, tá? Porque aí é melhor ainda, porque fica firme, ó. Lembrando, não é fio de malha, tá, gente? É barbante. E dá certo sim de você fazer aquilo lá. Não precisa ser só fio de malha. Ah, eu não vou fazer porque eu não tenho fio de malha. Eu também não tenho. Nem sou muito fã de fio de malha. Eu já comprei uma vez pra fazer uma bolsa. Ficou legal. Mas eu não... sei lá. Prefiro barbante mesmo. Prefiro barbante do que fio de malha. E fio de malha é mais grosso, vem pouca linha. Então não compensa, né? Ó, já tá chegando ali na linha amarela. Nesse último aqui, que também é ponto baixo, faz também. Ponto baixo. Aqui, aonde a gente colocou essa linha, é o fechamento da carreira de baixo para outra carreira. Aqui a gente vai, ó, pular essa linha aí, pular esse espacinho e já vai vir no próximo ponto baixo. Gente, lembre-se, quando eu falei para apertar, não apertar tanto também, ó, porque senão vai ter que ficar sempre indo nesse meiozinho, ó, tá? Para poder dar uma abertura aqui, faz o ponto baixíssimo, ó, tá? Então aqui, ó, a gente tem esse relevo na mesma reta. Não fica exatamente na mesma reta, porque eu ainda não sei como que faz isso, gente. Como é que fica na mesma reta esse pontinho aqui. Eu tô procurando saber como é que faz. Ainda não sei. Mas o máximo que eu tentei foi esse. Ó. Esse até ficou errado, ficou pra cima. E esse também, mas foi o máximo que eu consegui, gente. Eu não consegui juntar os dois igual os outros pontos, tá? Porque aqui é início, é corrente, ó. Tá? Eu acho que se fosse ponto alto, acho que daria. Mas como não dá, a gente tem que iniciar com a corrente para poder fazer os outros pontos, né? Então, eu não sei como que faz para que essa alcinha aqui fique junto na mesma reta desses outros, ó. Era o que eu queria fazer. Deixar tudo retinho, mas vamos lá. Aí aqui, ó, vamos dizer, ficou na mesma reta. Essa carreira, a primeira, ficou também na mesma. Essa segunda na mesma. Fechei aqui com um ponto baixíssimo no mesmo lugar, ó. No mesmo lugar, faço ponto baixo. Tá? E aí sigo normalmente. Estamos na terceira carreira. Não aperta muito os pontos, tipo assim, apertar que a agulha quase não passa, entendeu? E também não puxa. E vai indo, estamos na terceira carreira. A quarta carreira é a mesma coisa aqui e também faz ponto baixo, tá? Eu vou fazer aqui a terceira e a quarta carreira e na última eu venho para mostrar como que é. Bom, pessoal, olha só como já está ficando, olha só como já está ficando, gente, dando formatinho já, né? Aí aqui, ó, estou nesse último ponto baixo, ó, como que vai ficando, né? Cria uma costurinha, ó. Com a própria corrente, a própria alcinha que a gente está na agulha, quando a gente vai fazer o ponto baixíssimo no outro ponto, já cria uma alcinha, ó, que fica como se fosse uma costura. Bonitinho, né? Achei legal. Gente, assim a gente vai observando essas coisas depois que vai fazendo. Olha só. Essa minha aqui, ó, não criou essa costurinha, ó. Né? Faz mal não, gente. Depois eu vou desfazer, ou então deixo assim mesmo. E fica assim. Pronto, ficou dois modelos diferentes. Bom, vamos lá. Aí aqui, depois que tem... Não tá errado, tá, gente? Tá bonito também, ó. Esse foi o que eu aprendi e esse é o que eu tô ensinando. Não tá errado, tá? Se você gostou mais desse estilo aqui,
e quiser que eu ensine dessa forma, você comenta aí para que eu esteja ensinando, tá? Ó. Ou então desse jeito aqui, como eu estou ensinando agora, com essa costurinha aqui. Então, comenta aí se você quiser do outro jeito, tá? Ó, ponto baixo, pula esse daqui e vem nesse próximo, pegando duas alças. Deixa eu abrir aqui, né? Que eu apertei. Ó. Deixa eu abrir mais. E fecho com um ponto baixíssimo. Pronto, ó. Não é só isso? Não. Agora ficou parecendo um ovinho. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai vir, ó. Deixa eu levantar aqui um pouquinho. Não precisa ficar sempre levantando. Eu levanto porque a tensão do meu ponto ela é um pouquinho mais solta, tá? Então, se o seu... se você tem que observar também, gente. Você está fazendo, ó, tá segurando aqui a peça, tá segurando a agulha. Então, se você está sentindo que está muito apertado, difícil de passar, você levanta um pouquinho. Entendeu? Ó, isso quem está iniciando agora, gente, pode não perceber isso, né? Porque está começando agora. Aí puxa mesmo. Puxa aqui um pouquinho a linha. Mas quando você tiver com mais prática, você vai percebendo, tá? Ó, depois aqui que fechei, ponto baixíssimo. Vamos fazer uma carreira somente com ponto baixíssimo. Tá? Ó, porque aqui, como eu já fiz, não dá pra ver. Mas tem uma carreira aqui com ponto baixíssimo. Que é essa bem aqui, ó. Tá? Que aí vocês vão ver. Gente, olha, fica lindíssimo. Mais lindo do que tá aqui. Ó, daqui. Venho pegando duas alças, normalmente. Não é ponto baixo. É ponto baixíssimo, ó. Porque assim vai fechando mais ainda o nosso círculo aqui. Ó, fiz assim porque eu senti que tava muito apertado. Lembrando que a gente tá passando a agulha e a linha, tá? Então tem que estar um espaço que dê para passar essas duas coisas. Ponto baixo, a gente pega ali e daqui a gente pega de novo. Ponto baixo não. Ponto baixíssimo. A gente pega ali a linha e daqui a gente passa dentro dessa que tá na agulha. É como se você estivesse costurando. Costurando com a agulha normal. Ou seja, você está fechando um pouco mais a boca do seu círculo que você criou. Da peça que você criou. Aqui, gente, sabe o que eu pude observar? Que dá para fazer, sabe o quê? Amigurumi. Porque amigurumi é só com pontos baixíssimos. Ou somente com ponto baixo. Gente, desculpa aí, é muito ponto, tá? Somente com ponto baixo. Ou seja, amigurumi é só nesses pontos aqui, ó. Então, tem gente que mexe com amigurumi. Eu não faço amigurumi, gente, sabe por quê? Porque eu fico pensando assim, vai que eu gosto tanto de trabalhar com amigurumi que eu não faço as outras coisas. Aí, por isso que eu não faço, entendeu? Aí, assim, tem gente que cria boneca. Acho tão bonito as bonequinhas, coisas para criança, girafa, elefante, bem bonitinho, que faz somente nesse ponto baixo. E aí vai criando os desenhos e depois coloca enchimento e faz as peças. Muito bonito, gente. Muito bonito mesmo. Eu não faço amigurumi por causa disso, porque eu fico pensando que eu vou gostar tanto e aí eu não vou querer mais fazer as outras coisas. Suplá, roupa, né? Aí eu não prefiro nem começar. Mas acho muito bonito. Ó, a gente não pegou aquela linha, né? Pra dar
aonde a gente, para saber aonde a gente termina. Mas eu sei porque tem aquela costurinha, né? Ó, bem aqui. Então, com essa costurinha é até bom porque aí você sabe onde você terminou, para você começar a outra carreira. Só que aqui nessa peça a gente não vai fazer outra carreira, a gente termina aqui. Ó. Chegamos nesse último, ponto baixíssimo. Chegamos aqui, ó. Ponto baixíssimo também, né? Poderia ser diferente, né, gente? Ó. Aí daqui... Nem precisou puxar, né? Olha que bonitinho, gente. Ah, tá parecendo um vasinho de planta. Corto a linha. Olha só. Gente, que bonitinho. Ó, daqui você pode também pegar, ó, em vez de ser pra frente, você pode botar pra trás. Porque depois daqui vai ficar pra dentro mesmo, né? Ó. Ó, fica muito apertado. E você dá uma folgadinha. Se não der pra ir na agulha, puxa no dedo mesmo. Não perde o efeito, ó. Continua tudo na mesma reta. E faz o nozinho. Puxa, cuidado para não quebrar a unha. Eu gosto de puxar bem apertado para não ter que soltar. Depois você coloca essa linha para dentro. Olha só, gente, que lindo. Olha só. Gente, que coisa linda. Quando tava pronto, eu pensei assim, já dá para fazer outra coisa, né? Daqui. Olha só. Gente, que bonitinho. Ai, meu Deus. Aí aqui, ó, você põe o sabonete, ó. Se já quiser deixar na cor cru, ó, pode até ser assim, ó. Se já quiser deixar na cor cru. Olha aí, gente. Cabe certinho. Ó, o fundinho, ó, da peça. Tá? Você arruma aí, porque eu botei de qualquer jeito o sabonete. Ó. Ó a lateral. Gente, que bonitinho. Eu tô encantada. Ó. Que lindo, né? Que fica. Agora vamos fazer as folhinhas e a flor. Bom, agora para fazer a folhinha. Bom, vamos escolher aqui qualquer lugar. Eu vou começar em qualquer lugar mesmo, né? Menos aqui, porque aqui tá muito apertado. Então, eu vou começar para um lugar que não esteja muito apertado. Por onde a gente vai... O que a gente vai fazer aqui e por onde vamos começar, gente? Ó, aqui a gente fez ponto baixíssimo em cima do ponto baixo. Fica mais apertado ainda, tá? Porque a gente acabou fechando mais ainda o que a gente fez. Então, assim, fica mais apertado, mas dá certo, né? Deu certo naquele, vai dar certo nesse. Ó, a gente vem, ó, por baixo do ponto baixo, por baixo do ponto baixo, por baixo do ponto baixíssimo, bem aqui nesse meiozinho, ó, aqui embaixo, tem um espaço. Você vai botar a agulha, ó. Não é por baixo do ponto baixo, baixíssimo, não, é por baixo do ponto baixo. Ó, coloca a agulha. Saiu lá atrás, ó. Então, a gente vai pegar o ponto baixo, ó, tá? E o ponto baixíssimo.
Pegou. Ó, por aqui por dentro a gente vai segurar assim, tá? Ó, segurar assim. Passa esse verde aqui pra frente. Já prende aqui com uma corrente. Aí faz duas. Mais um ponto baixo. Gente, ponto alto, desculpa. Tanto ponto. Ó, mais uma corrente, tá? 3 é do ponto alto e uma da corrente. No mesmo lugar, fica mais apertadinho, porque o buraco já é pequeno, né, ó. Mas dá certo. Empurra aí, ó. Tá vendo que dá certo? Eu já tenho essa mania de botar a linha aqui, né? Pra esconder. Mas aqui não vai dar pra esconder porque já é de outra cor, né? Ó, ponto. Ponto alto. Então, fica um ponto V. Não dá muita diferença porque aqui a gente começou com corrente e deu espaço de corrente. Então, quase não dá pra ver. Mas tá aqui, o ponto V, tá? Pula uma corrente, laça a agulha, pula 2, ó. 1, 2. Pode ser por aqui também, ó. 1, 2. Vem nesse, embaixo dele, ó. Tá vendo, ó? Aqui nesse espacinho, aqui, um buraquinho, ó. Pois é, vai aqui. Agora aqui você vai ver o ponto V. Ó, um ponto alto, uma corrente. Se a sua linha amarela for grossa, gente, pula 2 correntes, tá? Se for número 6, eu não aconselho que vocês façam essa flor com a linha número 6, não. Porque é mais grosso, né? E não vai caber aqui em uma corrente, não, tá? Pelo menos a quantidade de ponto que é. Ó. É o ponto baixo, o meio ponto alto, o ponto alto, outro ponto alto, uma corrente. E segue a mesma sequência vindo pro lado de cá. No caso, são 4 pontos de um lado, 4 do outro. Para caber em uma corrente. Fica bem apertadinho, por isso tem que ser linha fina. Tá? E aí você vai fazendo. Uma corrente, pula 2, ó. 1, 2. Aí aqui embaixo, ó. Um ponto baixíssimo, 2 pontos baixíssimos. No terceiro, aqui embaixo, ó. Tá? Ó, saiu aqui do lado. Porque você tem que pegar o ponto baixo e o ponto baixíssimo, tá? Exatamente essa grossura toda aí, ó. Porque vai dar sustentação na folha para segurar a flor. Para não ficar uma coisa caindo assim para baixo, né? Não esquece de fazer a corrente aqui, tá? Porque senão não vai ficar ponto V. Vai ficar 2 pontos altos juntos. Bom, pessoal, quase chegando aqui no final, ó, vai precisar de ter 11 folhas, tá? 11 folhas, 11 pétalas. Então, aqui, ó, é do começo, né? Qualquer lugar, mas são 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tá? 11 aqui também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uma corrente, laço a agulha, pulo 1, 2. E faço meu 11, minha 11 folhinha, né?
11. Pulo uma corrente. Aqui tem o espaço certinho, tá? Ó, de 2, 1, 2. Já pulei aqui a corrente. 1, 2, 3. Pego 2 alças. E fecho com um ponto baixíssimo. Fechei. Corto a minha linha. E faço o meu nozinho. Finalizei aqui as minhas folhinhas, olha só. Depois coloca pra dentro, tá? Aí aqui, gente, lá no começo, eu não falei a numeração da agulha para trabalharmos a folha, a flor. Que no caso a linha é fina. Então, a gente também tem que trabalhar com a agulha mais fina, tá? Então, eu vou estar utilizando essa daqui, ó. A 3,5 milímetros. Ela é mais fina, ó. Enquanto que essa daqui, ela é mais grossa, ó. Tá? Ó, da peça, linha número 6, agulha 4,5 milímetros. Da flor, linha número 4, agulha 3,5 milímetros. Diminui meio milímetro, né? 1 milímetro. Pois é. Diminui 1, mas faz toda a diferença. Porque se a gente fizer nessa daqui, a folha vai ficar mais... Não vai ficar assim, ó, apertadinha. Ela vai ficar mais soltinha, porque é linha fina na agulha grossa. Entendeu? Então, aqui, vamos trabalhar agulha fina, linha fina na agulha fina. Bom, agora aqui a gente já vai fazer a folha. Aliás, a flor. Gente, eu tô confundindo, hein? Ó. Nessa uma corrente tem que caber 8 pontos aqui, hein? Ó. Ponto baixo, laço a agulha. Já escondi essa pontinha que é meu costume. Ó, laço a agulha, meio ponto alto. Se não der para passar de uma vez, vai por partes. Vai um, vai outro, tá? Eu não às vezes às vezes quando passa a agulha vai de uma vez, às vezes não. Então, vamos por partes também, dá certo. Ó, ponto baixo, meio ponto alto, mais outro ponto alto. Um lado a gente já fez, não precisa ficar puxando, só se você quiser. Uma corrente, deixa eu puxar pra cá. Mas não precisa ficar puxando toda hora não, porque o ponto ele se ajeita aí, tá? Ó, uma corrente e vou seguir a mesma coisa, só que voltando. Então, aqui eu fiz ponto baixo, meio ponto alto, 2 pontos altos. Aqui eu vou fazer 2 pontos altos, meio ponto alto, ponto baixo. Então, como eu vou, eu termino. Tá? Ó, 2 pontos altos, meio ponto alto e ponto baixo. Ó, tá? Depois você puxa essa pontinha aqui e ajusta. Ó, sumiu o pontinho, tá vendo? Só você puxar a linha. Daqui desse ponto baixo, faz uma corrente. Nesse meio aqui de corrente, que a gente fez para pular de um para o outro, faz um ponto baixo. Faz outra corrente
E aqui dentro do V, né, do ponto V, faz um ponto baixo e é a mesma coisa, gente, ó. Meio ponto alto, 2 pontos altos, 1 e 2, uma corrente e segue a mesma coisa, só que voltando. Ó, 2 pontos altos, meio ponto alto, opa, meio ponto alto e ponto baixo. Uma corrente. Aonde tem a corrente da folha, a gente faz ponto baixo, uma corrente, e dentro do V segue a mesma coisa, ponto baixo, meio ponto alto, 2 pontos altos, uma corrente, faz a mesma coisa voltando. Ó, às vezes o ponto fica tão grande, o ponto alto fica tão alto que fica essa alcinha assim, ó. Aí você desfaz ele, não puxa tanto assim para você fazer ele tão alto. Ó, uma corrente, laça a agulha, ó, e faz ponto alto. Ó, tá vendo que não ficou aquela alcinha saindo? Ó, eu fico ajustando, gente, porque é apenas uma corrente para caber 8 pontos. Então, eu tenho 2 pontos altos, meio ponto alto e ponto baixo. Então, a gente puxa aqui, puxa colar, né, ó. Corrente, entre um ponto V e o outro, ponto baixo. Mas antes do ponto baixo, faz uma corrente, aí faz ponto baixo, uma corrente dentro do V, a mesma coisa que a gente está fazendo aqui, tá? E vai formando a sua folhinha. Só você ir ajustando assim, ó, não precisa puxar. Não puxa, essa peça aqui é o não puxe, né, ó. E aí vai formar essa daqui também, tá? Lembrando que aqui nessa peça eu fiz com a linha número 4, dobrei no meio e ficou mais grosso, para ficar tipo um número 8, porque eu não tenho linha número 8, tá? E aqui já foi com a linha número 6. Eu não dobrei, como vocês viram aí que eu ensinei, não dobrei no meio para ficar 2 pernas. Então aqui é número 6, número 6, número 4. E aqui é linha número 6, número 4, só que eu dobrei 2 pernas e ficou tipo número 8, mas é a linha número 4. E aqui linha número 4 também, tá? Então, depois que tiver pronto, eu vou ver se tem alguma diferença aqui nas duas. E volto a mostrar. Bom, pessoal, aqui no final, ó. Fiz o ponto baixo, né? Faço uma corrente, ponto baixo, uma corrente, e eu não vou pegar lá na terceira corrente porque a gente não fez ponto alto, né? A gente fez ponto baixo. Então eu vou pegar aqui nesse ponto baixo mesmo, ó. 2 alcinhas. E faço ponto baixíssimo. Corto a linha. Faço meu nozinho. Depois eu coloco essas linhas para dentro.
Pronto, finalizei. Olha aí. Finalizado. Ó, a diferença é só na cor da folha. E aqui o que eu achei de diferente é que esse ficou mais alto, né? Porque assim, gente, eu acho que tem essa... Acho não, tô vendo aqui nitidamente, né? Quando você faz para aprender e quando você faz para ensinar. Fica um pouco diferente, ó. Né? Pouca coisa, esse aqui tá mais arredondado. Talvez porque esse aqui já foi experimentado o sabonete, né? Já dormiu o dia, né? Com o sabonete aqui dentro, né? Talvez seja por causa disso. Mas, ó. Cabe da mesma forma, tá? Ó, depois eu vou colocar isso aqui pra dentro. Essa pontinha de fio. Eu não fiz na intenção de fazer fechado, mas também tem como você fechar com a fita ou com a própria linha de crochê. Mas se você for fechar, não vai dar mais aquele efeito de cachepô, né? Vai ficar diferente agora. Então, eu fiz pra deixar aberto. Ó. Tá? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante do resultado. Ficou um pouco diferente porque essa daqui é linha número 4 com 2 pernas. E essa aqui já é linha número 6. Ficou diferente assim. Não sei. É meu olhar artesão. Meu olhar de artesã deu uma diferenciada aqui nesse. Não sei se pra vocês está dando alguma diferença, mas eu estou percebendo. Tá? E também ficou mais redondo do que esse. Sei lá. Talvez é meu olhar aqui observadora de artesã. Tá bom? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Ajusta, ó. Nem precisa muito, porque ela não fica toda amassada. Mas não precisa também puxar os pontos. Ó. Lindo, né, gente? Não ficou bonitinho? Ai, gente, gostei. Eu vou inventar mais coisa com isso aqui, viu? Inventar mais coisa. É isso, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, gente. Beijo, obrigada.